Imagine um experimento tão colossal que rasga o tecido da realidade, atraindo o olhar faminto de Galactus, o devorador de mundos, como uma isca cósmica lançada ao vazio. Reed Richards, o gênio incansável do Quarteto Fantástico, poderia ter criado algo assim no espaço, um dispositivo capaz de despertar a curiosidade de uma entidade que consome planetas. Hoje, mergulharemos nos quadrinhos da Marvel para revelar o que o cientista supremo poderia ter inventado, desde máquinas que conversam com o infinito até portais que desafiam dimensões, e por que essas criações seriam irresistíveis para o Titã Cósmico. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. No universo da Marvel, poucas mentes rivalizam com a genialidade de Reed Richards, conhecido como Senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico. Desde sua estreia em 1961, na revista Quarteto Fantástico número 1, criada por Stan Lee e Jack Kirby, Reed se estabeleceu como um cientista visionário, capaz de construir dispositivos que desafiam as leis da física e tocam os limites do cosmos. Seu intelecto prodigioso já o levou a explorar dimensões alternativas, manipular energias cósmicas e até confrontar entidades como a Eternidade e o Tribunal Vivo. Mas o que exatamente ele poderia ter criado no espaço para atrair Galactus, uma força primordial que se alimenta da energia vital de planetas inteiros? Para responder, precisamos entender o contexto do personagem, suas invenções mais ambiciosas e como elas poderiam interferir no equilíbrio universal, chamando a atenção do Devorador de Mundos. Galactus, introduzido em Quarteto Fantástico número 48, em 1966, é uma entidade cósmica que mantém o equilíbrio do universo ao consumir mundos. Ele não é um vilão no sentido clássico, mas uma necessidade natural, um predador que detecta desequilíbrios energéticos ou fontes de poder incomuns. Reed, por sua vez, tem um histórico de criar máquinas que perturbam esse equilíbrio, seja por acidente ou por desígnios científicos ousados. Desde os primeiros encontros do Quarteto Fantástico com Galactus, em 1966, Reed demonstrou tanto fascínio quanto temor por essa entidade. Em Quarteto Fantástico número 49, ele já tentava compreender os mecanismos do Devorador, construindo dispositivos para rastrear sua energia. Esse embate inicial estabeleceu um padrão. As invenções de Reed frequentemente cruzam o limiar entre a ciência humana e o domínio cósmico, tornando um potencial catalisador para atrair a atenção de Galactus. Uma das criações mais prováveis do cientista supremo seria uma máquina de observação cósmica, projetada para mapear o tecido do universo ou estabelecer contato com entidades como a Eternidade. Em Quarteto Fantástico número 50, de 1966, Reed já demonstrava interesse em explorar o cosmos além da compreensão humana, construindo equipamentos que detectavam padrões energéticos universais. Mais tarde, em Quarteto Fantástico número 262, de 1984, o inventor genial enfrentou um julgamento cósmico por suas criações, acusado de interferir no equilíbrio universal. Essas máquinas, capazes de sondar o infinito, poderiam gerar ondulações no espaço-tempo, perceptíveis por Galactus, que monitora tais anomalias como um predador cósmico. Imagine um dispositivo que, ao tentar dialogar com a Eternidade, emite um sinal que ressoa como um farol, atraindo o Devorador em busca de uma nova fonte de energia. Outra possibilidade intrigante seria um dispositivo inspirado nos poderes de Franklin Richards, o filho de Reed e Susan Storm. Franklin, um mutante de nível ômega introduzido em Quarteto Fantástico número 87, em 1968, possui a habilidade de criar realidades inteiras. Em Heróis Renascem, publicado entre 1996 e 1997, o jovem prodígio salvou heróis ao gerar um universo de bolso, um feito que demonstra seu potencial cósmico. Reed, como pai e cientista, poderia ter construído uma máquina para estudar ou conter essas habilidades, especialmente após eventos como os retratados em Quarteto Fantástico número 600, de 2012, quando Franklin enfrentou celestiais usando seu poder de criação. Tal dispositivo, ao simular a formação de uma nova realidade, poderia emitir um pulso energético tão intenso que Galactus o confundiria com o nascimento de um universo, uma isca irresistível para um ser que consome energias primordiais. Portais dimensionais também estão no repertório do Senhor Fantástico. Desde Quarteto Fantástico Anual número 6, de 1968, o cientista desenvolveu tecnologia para acessar a Zona Negativa, uma dimensão de antimatéria habitada por seres como Anililos. Em Quarteto Fantástico Volume 3, número 1, de 1998, ele usou a energia dessa dimensão para propulsionar experimentos interdimensionais. Abrir um portal no espaço poderia criar instabilidades que reverberam pelo cosmos, alertando Galactus. Em Aniquilação Nova número 2, de 2006, vimos como manipulações da Zona Negativa afetam o equilíbrio do universo padrão, sugerindo que um experimento mal calculado de Reed poderia acionar os sentidos do Devorador, que detecta tais rupturas como potenciais fontes de energia. A busca por fontes de energia ilimitadas é outra marca do gênio de Reed. Em Quarteto Fantástico número 570, de 2009, durante a fase escrita por Jonathan Hickman, o cientista criou dispositivos que extraíam energia de dimensões paralelas, aproximando-se do conceito de uma bateria cósmica.
Em Quarteto Fantástico número 584, ele desenvolveu uma fonte da vida, um artefato baseado em energia cósmica pura. Essas invenções, se ativadas no espaço, poderiam imitar as reservas energéticas de galáxias inteiras, servindo como um chamariz para Galactus, que rastreia picos de energia como um tubarão fareja sangue. A escala dessas criações reflete a ambição de Reed, mas também seu desconhecimento das consequências cósmicas de seus atos. Franklin, novamente, surge como um fator crucial. Em Quarteto Fantástico número 574, de 2010, Reed começou a estudar o potencial de seu filho, ciente de que o jovem poderia se tornar uma entidade cósmica. Um dispositivo de aceleração evolutiva, projetado para desbloquear os poderes latentes de Franklin, poderia ser outra invenção capaz de atrair Galactus. Em Quarteto Fantástico número 604, de 2012, Franklin reviveu o próprio Galactus, demonstrando um poder que transcende a compreensão humana. Um experimento de Reed que amplificasse essas habilidades, mesmo que temporariamente, poderia ser interpretado pelo Devorador como o surgimento de uma nova força cósmica, exigindo sua intervenção para preservar o equilíbrio universal. O inventor genial também poderia ter criado um dispositivo que emite um chamado cósmico, um sinal energético que simula a morte de um sistema estelar. Em Galactus, o Devorador número 1, de 1999, vimos que o Titã é atraído por distúrbios energéticos específicos, como gerados por civilizações em colapso. Em Surfista Prateado volume 3, número 1, de 1987, Naurin Ured discute como Galactus segue picos de energia caótica. Um experimento de Reed no espaço, projetado para testar os limites da física, poderia acidentalmente replicar esses padrões, atraindo o Devorador como uma mariposa à chama. A manipulação da rede celestial, um sistema cósmico estabelecido pelos celestiais, é outra avenida plausível. Em Quarteto Fantástico número 605, de 2012, Reed começou a explorar a lógica do multiverso, interagindo com estruturas que sustentam a realidade. Em Eternos número 1, de 2006, a rede celestial é descrita como um mecanismo que regula o equilíbrio cósmico. Qualquer tentativa de Reed de acessar ou modificar essa rede poderia enviar um alerta a Galactus, que, como guardião do equilíbrio, perceberia a interferência como uma ameaça. Essa conexão entre ciência e forças primordiais destaca a linha tênue que o Senhor Fantástico atravessa em suas buscas. Por fim, as incursões, eventos catastróficos que marcaram o colapso do multiverso, oferecem um cenário dramático. Em Novos Vingadores volume 3, número 1, de 2013, Reed, como membro dos Illuminati, começou a estudar as colisões entre universos, usando tecnologia avançada para monitorar essas rupturas. Em Vingadores volume 5, número 1, de 2012, os experimentos dos Illuminati geraram instabilidades que afetaram o tecido da realidade. Durante Guerras Secretas, de 2015, Galactus apareceu como uma peça-chave, influenciado pelas ações de Franklin e Reed. Um dispositivo de Reed, como um colisor de partículas dimensionais ou um observatório de realidades sobrepostas, poderia ter causado rachaduras no multiverso, atraindo Galactus como resposta a uma crise existencial. Os desafios enfrentados por Reed ao criar tais dispositivos são numerosos. Primeiro, sua tendência a priorizar a curiosidade científica sobre as consequências cósmicas frequentemente o coloca em conflito com entidades como o Tribunal Vivo, como visto em Quarteto Fantástico número 262. Em 1984, ele foi julgado por salvar Galactus, uma decisão que alterou o equilíbrio universal. Além disso, a instabilidade de Franklin representa um obstáculo constante. Em Quarteto Fantástico número 574, Reed reconheceu que os poderes de seu filho eram imprevisíveis, dificultando a criação de máquinas que os contivessem sem causar danos colaterais. A zona negativa, por sua vez, é um ambiente hostil, e portais para essa dimensão, como os construídos em 1968, frequentemente atraem ameaças como Anililus, complicando os experimentos do cientista. A história dessas invenções evolui com os anos, refletindo o crescimento de Reed como cientista e pai. Nos anos 60, suas criações eram reativas, como as máquinas usadas para repelir Galactus em Quarteto Fantástico número 50. Nos anos 90, com Heróis Renascem, ele começou a lidar com as consequências dos poderes de Franklin, que reescreveram a realidade. Nos anos 2000, sob a escrita de Jonathan Hickman, Reed assumiu um papel mais proativo, construindo dispositivos que interagiam diretamente com o multiverso, como visto em Quarteto Fantástico número 570. A saga das incursões, iniciada em 2013, marcou o ápice de sua ambição, mas também de sua falibilidade, com experimentos que quase destruíram a realidade. Cada invenção reflete escolhas cruciais do Senhor Fantástico. Optar por explorar a rede celestial, por exemplo, mostra sua vontade de compreender o cosmos, mas também sua arrogância em manipular forças além de sua compreensão. Criar uma bateria cósmica, como em Quarteto Fantástico número 584, revela seu desejo de salvar a humanidade, mas ignora o risco de atrair predadores como Galactus. O foco em Franklin, especialmente em Quarteto Fantástico número 604, destaca sua dualidade como cientista e pai, dividido entre proteger seu filho e explorar seu potencial. Comparado a outros cientistas da Marvel, como Tony Stark, Reed é único por sua abordagem multiversal, mas também mais imprudente, como evidenciado pelo julgamento em 1984. As implicações dessas criações são vastas.
um dispositivo que atrai Galactus não apenas ameaça a Terra, mas pode desencadear uma reação em cadeia no cosmos, como visto em Aniquilação Nova, de 2006, quando distúrbios dimensionais afetaram galáxias inteiras. A interação com Franklin, por sua vez, levanta questões éticas. Até que ponto Reed deveria manipular os poderes de seu filho? Em Guerras Secretas, de 2015, a resposta veio com a reconstrução do multiverso, liderada por Reed e Franklin, sugerindo que suas ações, embora arriscadas, podem moldar o futuro. A presença de Galactus como servo de Franklin nesse evento reforça o impacto duradouro das escolhas do cientista. Ao longo dos anos, Reed Richards se consolidou como um cientista que não teme desafiar o impossível, mas suas invenções carregam o peso de consequências imprevisíveis. Desde os experimentos rudimentares de 1966 até os colisores multiversais de 2013, ele provou que a ciência pode tanto salvar quanto condenar. Galactus, como um juiz cósmico, responde a essas transgressões, atraído por sinais que apenas um gênio como Reed poderia criar. Seja por uma máquina que conversa com o infinito, um portal que rasga dimensões ou um experimento que simula o nascimento de um universo, o Senhor Fantástico é o arquiteto de seu próprio destino e do cosmos. Agora que você mergulhou no coração das criações de Reed Richards e entendeu como elas poderiam atrair o temido Galactus, é hora de se juntar à discussão. Deixe seu comentário abaixo. Qual dessas invenções você acha que seria a mais perigosa? Acredita que Reed deveria continuar explorando esses limites ou aprender a conter sua curiosidade? Sua opinião é essencial para manter o canal vivo e pulsante. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que amam o universo Marvel e não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum conteúdo. Queremos saber o que você pensa sobre o gênio do Senhor Fantástico e suas máquinas que desafiam o cosmos. Então, comente agora, espalhe a palavra e venha fazer parte dessa comunidade apaixonada por quadrinhos. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.